Hum? 25 minutos que eu tenho? 10. A isenção heterônoma é regra ou exceção? Exceção. Bom, para começar a provinha, a primeira questão é mais fácil. Vou marcar e você marca, vou dizer você marca verdadeiro ou falso. Agora ele vai brincar com o negócio de regra e exceção. Olha para a Constituição, olha para o artigo, na folhinha, na própria apostila. É vedado à União concessão de isenção heterônoma, segundo a Constituição de 88. Verdadeiro. Porque além de ser a regra, está expresso, é vedado na folhinha, na Constituição. É vedado. Falou, mas tem exceção, mas eu não posso falar que não é vedado. A regra é vedado. Eu não falei é vedado em qualquer hipótese, eu falei é vedado. A professora de constitucional não gosta dessas regrinhas do senhor. Eu sei disso. A gente briga direto por causa disso. Porque a banca de constitucional é invertida em relação de tributário. E muitas coisas. O que eu posso fazer? Eu tenho que ensinar como fazer a minha prova, né? Agora eu vou inverter a questão. Falar da exceção. Ó, é permitido à União, em caráter excepcional, conceder isenção heterônoma para o ISS ou ICMS na exportação? Sim. Mas aí eu falei toda exceção. Eu menciono ela, eu sou obrigado a dizer permitido. Vou piorar agora. É permitido ou é vedado? Pergunta. A União conceder isenção de ICMS? Vedado. Só se eu disser na exportação. Só se eu disser na exportação. Se eu não disser, está vedado. A atual sistemática da Constituição, a atual repartição de competência constitucional para fins de concessão de isenção, é idêntica ou é diferente à sistemática da Constituição de 88? É diferente ou idêntica à sistemática da Constituição de 67? Diferente. Porque a de 67 autorizava isenção heterônoma, a de 88 veda. Tá tranquilo? Já que a gente tem tempo, eu vou aprofundar um pouquinho. Então, essa turma aqui anda mais rápido. Seja não for a feira do concurso, né? Foi legal. Tinha um professor de português lá que ensinava dava aulinha de português pro povo, né? Muito legal. E no meio da aulinha ele falava assim, ó, repete todo mundo. Aí repetia. Aí no meio da brincadeira ele falava, agora todo mundo grita, aleluia, todo mundo, aleluia. Português tem que fazer as brincadeiras, né? Porque é tão difícil que... Mas foi divertido, muita coisa nova, muito livro novo, muita novidade. Olha só a novidade para você. Essa lei aqui deu isenção de ICMS, esquece a exportação. Deu isenção de ICMS ou de ISS, lei complementar, porque a Constituição de 67 autorizava. Não precisa ser na exportação, ela autorizava isenção heterônoma. Então imagina uma isenção de ISS. Pronto, isenção de ISS para mentalizar. Dada por lei complementar, a Constituição de 67 autorizava, ela era constitucional. Pergunta a você, a Constituição de 88 autoriza a isenção de ISS? Não? Não autoriza. Mas quem vai conceder a partir de agora é o município, né? Mas autoriza? Autoriza. Então, peraí. Essa matéria, isenção de ISS, foi recepcionada pela Constituição de 88? Lógico que foi. A matéria é compatível. O único problema é que a partir de 88, a União não pode mais encostar nessa lei complementar para nada. Porque ela perdeu competência para a isenção heterônoma. Via de regra. E aí,
A Constituição de 88 criou um dispositivo transitório na DCT, no artigo 41 da DCT, no parágrafo 1º, dizendo assim, vou ler para você. Ó, pessoal, promulgada a Constituição de 88, vai haver um prazo de 2 anos. Toda isenção pré-existente à Constituição de 88 valerá por 2 anos a partir da sua promulgação, 5 de outubro em diante, de 88. Se dentro de 2 anos a entidade competente não publicar a lei ratificando, a isenção perde validade. Então, deixa eu dar um exemplo prático. Imagina que antes da Constituição de 88 existisse isenção de IPI, Lei da União. Promulgada a Constituição de 88, a isenção do IPI da União valeria por 2 anos. A União, para manter essa isenção válida, tinha que, por lei, ratificá-la em 2 anos. Publicar uma nova lei ratificando. Se ela se esquecesse de fazer isso, aquela lei do IPI que dava isenção, cessava a eficácia dela. Tranquilo, né? Era a chamada ratificação das leis de incentivo fiscais pela entidade competente. Mas temos um problema. Essa isenção aqui foi heterônoma. Quem deu foi a União de tributo do município. E a pergunta é, quem é que vai ratificar essa isenção nesse prazo de 2 anos aqui? A União ou o município? O município. O município interessado é que teria que ratificá-la, diz o Supremo. Porque a isenção heterônoma concedida pela União para tributo do município, nesse exemplo, ela, a partir de 88, ela foi municipalizada, ela passou para a alçada do município. A União não pode mais dar opinião sobre aquela isenção. Perdeu competência. Então o Supremo diz, caberá ao município interessado ratificá-la no prazo dos 2 anos. E valerá apenas daquele município interessado que ratificá-la. E a mesma coisa para o Estado. Tranquilo? Próximo princípio. O princípio agora é dirigido aos estados, DF, municípios, é o princípio do artigo 152 da Constituição. Vamos lá. Artigo 152. Vamos ler juntos? Diz ele assim, aos estados, DF, município, é vedada estabelecer diferença tributária, diferença de alíquota ou base de cálculo, diferença de tributação para bens ou serviços em função da procedência ou destino. É vedado aos estados, DF, município. União está fora, hein? Estado, DF, município. Estabelecer diferença de tributação em razão da procedência ou destino. Deixa eu dar um exemplo verdadeiro que chegou no Supremo para você ver. Chegou no Supremo a seguinte situação. Os estados se reuniram e concederam uma isenção de ICMS. Que eu vou aprender ainda. A isenção de ICMS tem que ser por convênio, acordo dos estados. Mas nesse convênio foi estabelecido mais ou menos o seguinte. Ó, mercadoria que chegasse no estado alfa, no estado ABC qualquer da vida, mercadoria que chegasse nele vinda de Minas Gerais, teria uma isenção de ICMS X. Vinda de outros estados não teria. Não pode. Mesmo havendo aquele convênio dando isenção de ICMS, esse convênio foi inconstitucional por quê? Violou o 152, que diz que não pode haver diferença de tributação para tributos estaduais, municipais e distritais em razão da procedência ou destino. Estava havendo diferença de tributação do ICMS através de isenção em razão da procedência. Vindo de Minas Gerais, teria uma isenção X. Vindo dos outros estados, não teria. Esse convênio foi julgado inconstitucional porque violou o princípio da não diferença de tributação em razão da procedência e destino destinado ao Estado, DF, município. A União não está presa a esse princípio, não. A União não está presa. Por exemplo, a União pode cobrar imposto de importação com alíquota X para o mesmo produto e com alíquota Y para o mesmo produto se vier do Japão ou dos Estados Unidos. Ó, vindo do Japão, X% alíquota. Vindo dos Estados Unidos, Y%. É o mesmo produto, mas ela pode criar diferença de tributação em razão da procedência. Quem não pode é o Estado, o DF e o município. Tranquilo? Terminamos com os princípios específicos, com os princípios dirigidos ao Estado e à União exclusivamente. Agora vamos tratar dos princípios específicos. O primeiro eu já sei, né? O primeiro é muito fácil, é o princípio da não cumulatividade.
Quem não estava em sala de aula quando eu expliquei o princípio da não cumulatividade? Bom, em homenagem... Não, quem não estava? Vamos lá. Está vendo o desenho da folhinha, não está? Achou aqueles 3 círculos aí? Localizou? Tem que virar a folhinha. Qual é a página, colega? Página 69? Na página 69 você tem 3 contribuintes, um desenho, contribuinte 1, círculo 1. Contribuinte 2 e 3. Observa que o contribuinte 1 está vendendo a mercadoria para o 2 por R$100. Isso é explicação jurídica. O 2 está revendendo por R$200 para o comerciante 3. Olha só o que está acontecendo. Mercadoria saiu por R$100. Vou tributar ICMS, 18%. Cálculo grosseiro. Cálculo mentiroso. Só para aprender o princípio na aula de tributário. Recolhi 18% de ICMS. Quando o comerciante 2 for revender a mercadoria, 100 mais 100. Eu vou recolher ICMS de novo. Só que o que serviu, o recolhimento da operação anterior, que eu vou chamar de débito 1, ele passa a virar crédito para a operação seguinte. Ou seja, ao recolher a operação 2, eu vou recolher o valor 18% de 200, mas vou abater a título de crédito o valor recolhido na operação anterior, 18% de 100. Ou seja, o princípio da não cumulatividade faz isso aqui, ó. Eu não vou tributar o valor que já foi tributado na operação anterior. Eu só vou tributar o valor adicionado. Eu só vou tributar o valor adicionado. O princípio da não cumulatividade, ele visa proibir o efeito cascata. Ele visa a tributação do valor adicionado. Vou falar algo impróprio, mas também pode cair assim. Visa a tributação do valor agregado, se bem que há uma diferença sutil. Mas para a prova serve. É a tributação sobre o valor agregado, sobre o valor adicionado. Professor, contabilmente, às vezes, isso aqui não vinga. Eu não estou dando aula de contabilidade, aula de direito, né? Então estou explicando juridicamente. Para você entender o seguinte, cai na prova, tributação sobre o valor agregado. É assim que cai na minha prova. Se bem que contabilmente não é assim que eu faço, pelo amor de Deus. Tá ok? Outra explicação. Na não cumulatividade, olha só, a cada débito recolhe-se o tributo, abatendo-se a título de crédito que for recolhido nas operações anteriores. Nas anteriores, não apenas na imediatamente, é nas anteriores. Somatório. Com isso, eu vou desonerando a produção, evitando o efeito cascata. Quais são os tributos obrigatoriamente não cumulativos? Está na folhinha. Quais são? O IPI, o ICMS, obrigatórios e obrigatório. Obrigatório e obrigatório. O outro é o imposto residual, lembra? O imposto residual, fruto da competência residual, no artigo 154, inciso 1 da Constituição. No artigo 154, inciso 1 da Constituição, o imposto residual. E por último, que você não anotou, anota hoje, a contribuição social residual. A contribuição social residual. Porque ela também tem que ser não cumulativa. Mas tem mais um, hein? A contribuição social residual. Lembra dela? Que está no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Mas tem mais um tributo não cumulativo. Mas agora não é de caráter constitucional, é de caráter infraconstitucional, a critério da lei. É o artigo 195, parágrafo 12. Abre a página 125. Deixa eu ver se eu acerto essa página. Vamos ver. Se for errado, vai chegar perto. A apostilinha. Não é essa não. Deixa eu ver aqui. Mais para frente. Roda mais. Então, vai para trás. Antes. 1, 2, 3, né? Aqui, ó. Aqui. Página 123. Página 123. Vamos dar uma olhadinha. Lá tem o artigo 195, parágrafo 12. Constituição. Pode ler você sozinho.
Tá calor, né? Tá acabando, 5 minutinhos, tá? Deixaram com quem o controle, tá vendo? Vou colocar agora no mínimo também. Passa para ele esse negócio, para ele mesmo fazer lá. Isso, manda a brasa aí. Olha só, o 95, parágrafo 12 diz assim, ó, a lei vai definir os setores da atividade econômica para os quais as contribuições do artigo 95, inciso 1, a linha B, quer dizer o que é isso aqui? PIS/COFINS. E a contribuição do artigo 95, inciso 4, também é o PIS/COFINS da importação. É o PIS/COFINS da importação. Serão não cumulativas. Vou ler de novo? Acompanha comigo, galera. A lei vai definir os setores da atividade econômica para os quais o PIS/COFINS será não cumulativo. PIS/COFINS tanto sobre o faturamento, como também PIS/COFINS sobre a importação. Vou perguntar para você, para ver se você entendeu. O PIS/COFINS é obrigatoriamente não cumulativo ou é critério da lei? É a critério da lei. É uma não cumulatividade por obrigação da Constituição ou de caráter infraconstitucional? Infraconstitucional, porque fica a critério da lei. A lei é que define quando o PIS/COFINS será cumulativo ou quando ele será não cumulativo. Aproveita a oportunidade para ler o parágrafo 13, que eu acho interessante. Quando cair na prova, você vai achar mais interessante ainda. Olha lá. Diz assim, ó. Olha, a contribuição da folha salarial, que é essa aqui, a contribuição da folha salarial, eu vou ler para você invertido esse artigo, tá? Vou ler de trás para frente. A contribuição da folha salarial, ela vai ser progressivamente substituída pela contribuição sobre o faturamento. Quer dizer o seguinte, o governo conseguiu aprovar uma emenda, se não me engano foi a emenda 42, a recordar, não estou lembrado, deve ter sido, onde ele, para aumentar o emprego formal, ele quis desonerar a folha de salários, reduzir o encargo sobre a folha de salários. Então ele mandou reduzir a contribuição sobre a folha salarial. Mas para compensar a perda de receita, autorizou majorar a contribuição sobre o faturamento. Os especialistas dizem que não sabem se isso aí aquece a economia. Se fosse só reduzir de um lado, tudo bem. Mas como você vai aumentar a COFINS, será que vai aquecer ou vai travar a economia? Os especialistas têm dúvidas. Vou ler agora o parágrafo 13 por inteiro. Aplica-se a contribuição sobre o faturamento que decorre da substituição da folha salarial a mesma regra do parágrafo 12. Que é isso? Quer dizer o seguinte, que essa contribuição do faturamento que vai surgir em face da substituição da folha salarial, ela também será não cumulativa, a critério da lei. Só isso, mais nada. Ela também será não cumulativa, a critério da lei. Entendeu ou não? Pessoal, é só para você acrescentar então no princípio da não cumulatividade, volta no princípio, está acabando a nossa aulinha. Só para você acrescentar lá na aulinha de princípio da não cumulatividade, o PIS/COFINS, né? Mas colocar caráter infralegal, artigo 95, parágrafo 12. É de caráter infralegal. Há PIS/COFINS cumulativo também. São assuntos de alto grau de dificuldade na prática. Então você depois de virar fiscal vai ver como é que isso aí na prática tem alguns pontos aí que são tortuosos, tá? São difíceis. Mas na minha provinha é só isso. É bem fácil. Último princípio da noite. Princípio da seletividade. Acompanha comigo. Vou esperar você.
Princípio da seletividade. Olha só, o que é o princípio da seletividade? Significa o seguinte, quanto mais o produto for essencial, menor será a alíquota do IPI. Eu vou tributar menos o produto mais essencial. E o produto menos essencial, eu vou colocar a alíquota de IPI maior. O que é isso? De novo, o princípio da seletividade é uma tributação em razão da essencialidade do produto. Melhorar isso aí? É uma tributação na razão inversa da essencialidade do produto. Na razão inversa da essencialidade significa, quanto menos essencial for o produto, a alíquota do IPI será maior. Quanto mais essencial for o produto, a alíquota do IPI será menor. O que eu quero que o meu aluno grave? Qual é o atributo diretamente, olha, qual é o atributo inversamente relacionado à seletividade? É o atributo da essencialidade. É isso, mais nada. Quais são os tributos obrigatoriamente seletivos aí? Quais são? IPI, obrigatório. E o ICMS, obrigatório ou facultativo? ICMS é facultativo. Não é assim? Olha a maldade do examinador na prova. Ó, o IPI, quanto à seletividade, o IPI, o Lugon falou que é obrigatoriamente seletivo, o ICMS é facultativamente seletivo. Quanto à não cumulatividade, o IPI e o ICMS, ambos são obrigatoriamente não cumulativos. Frase de concurso, tradicional. O IPI será um imposto não cumulativo. Presta atenção, vou perguntar para você, hein? O IPI será um imposto não cumulativo. Até aí, tudo festa, né? Será não cumulativo em função da essencialidade do produto, tá certo? Não. Essencialidade não é atributo da não cumulatividade. Essencialidade é atributo da seletividade. Falsa questão, correlacionou coisas distintas. E aí, pessoal, tá tranquilo? Fechamos o capítulo princípio. No nosso próximo encontro, vamos começar a falar de imunidade tributária, que é a segunda limitação constitucional ao poder tributar. Se prepare, que a guerra é extensa, tá? E muita posição do Supremo e STJ para você. Muita jurisprudência. Segunda-feira que vem. Um abraço.